Estamos agora com o Dr. Guilherme Coelho e Dr. Gustavo Paiva. São mais dois integrantes da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e vai trazer aí mais informações ainda mais a fundo para nós. Então vamos começar com a primeira pergunta. Dr. Guilherme, antes de optar pelo tratamento cirúrgico nas infecções odontogênicas, a gente trata com medicamentos. Então, assim, o que seria um indicativo como critério para chegar a ponto de fazer uma cirurgia no paciente, para decisão? Bom, eu acho que eu ia inverter a ordem. Eu acho que o tratamento cirúrgico com a remoção de causa é muito mais efetivo quando a gente está falando de infecção, que é um erro as pessoas hoje prescrevem um antibiótico, meio que com o objetivo de diminuir o processo inflamatório em si, mas acaba que da rotina que eu tive durante a residência e na vida na clínica, não existe tanto melhor. Eu costumo comparar ao exemplo da unha encravada. Se a unha está encravada e inflamação, não é porque você vai tomar pode até que alivie com algum anti-inflamatório ou antibiótico, mas você não vai estar removendo o problema. Então acaba que a gente perde muito tempo nesse período aí de medicação e o paciente normalmente ele evolui de uma maneira muito rápida. Então todas as complicações que o pessoal falou antes, das infecções descendentes ou até ascendentes, elas costumam acontecer por causa dessa demora. Então, o tratamento cirúrgico, na minha opinião, ele é o mais importante e a terapia medicamentosa serve mais como um apoio. Acaba que ela pode ser mandatória em quase todos os casos, né? Para que a gente acelere o processo de cura do paciente, mas ela não é a primeira alternativa. Dr. Gustavo, pensando em dentes cisos, o que é indicativo de manter ou fazer a exodontia desse dente? Porque a gente sabe que podem ter questões terciárias, né, com relação a esse dente. O que é critério para manter e o que é critério para fazer a exo desse dente? Pronto. Quando nós falamos de exodontia de terceiros molares, é muito importante a gente ter em mente que a nossa prevenção, né, nós da bucomaxilo, nós indicamos a remoção de um dente para prevenção de inúmeros fatores, seja ele de cárie, de doença periodontal, tá, de reabsorção radicular, que esse paciente está com o terceiro molar em contato com o segundo. Se esse paciente, né, não remover esse terceiro molar, o siso, ele tem chance sim de perder também o segundo molar. Então, tudo isso, nós falamos que a exodontia é realizada por prevenção de vários fatores, como de cisto, de tumor, né? A gente tem associações diretas, né, do cisto dentígeno com elementos dentários inclusos, e na incidência a gente observa que o terceiro molar que é o maior causador disso, tá? Fratura mandibular também é uma outra indicação de remoção, tá? E entra em uma contrapartida. Se aquele dente ele está muito baixo na nossa panorâmica, né, em contato mais próximo com a base mandibular, tá? Ou a posição, como os outros doutores citaram, esse dente é muito longo e ele está vertical, então a proximidade do ápice dentário já com aquela base mandibular, isso tem uma maior chance de acontecer uma fratura mandibular, tá? E voltando lá no pensamento sobre a prevenção, a remoção, quando nós falamos assim, eu estou removendo um siso para prevenção de fratura mandibular, não é o fato de você ter o siso que de repente vai acontecer isso, mas gera uma predisposição para a partir do momento que você tem um trauma, todos nós estamos sujeitos, o local que aquele siso ocupa na mandíbula tem menos osso, né? Afinal, o dente está ali. Então, com esse impacto, na quantidade óssea, pode acabar tendo uma fratura de mandíbula. Então, é aí que mora essa prevenção também de fratura, tá? É isso. Doutor Guilherme, vi no seu Instagram uma movimentação do dente ciso para repor um segundo molar. Qual é o nome desse procedimento e como ele funciona e para que ele serve? Por favor. Um caso que interessante, o nome do procedimento, na verdade, é transplante dentário. Essa paciente, ela tinha uma perda do segundo molar por cárie, estava amplamente destruída e ela tinha um 38, né, que é o siso, numa posição mesoangulada. E aí eu bati o olho e era um paciente que ela queria aproveitar o siso. Então, uma das alternativas que foi dada a ela era o tracionamento ortodôntico, só que pela idade do paciente, que ela tinha em média uns 28 anos,
os tratados de mandíbula, os ortodontistas contraindicaram o procedimento, a gente optou pela cirurgia. Então, foi feita uma extração no mesmo tempo cirúrgico do dente cometido e, em seguida, o transplante do siso no local onde foi removido. E aí, na verdade, ele funciona como um dente reimplantado, né? Pensar no trauma, isso basicamente que é o transplante. Existe alguma chance do corpo rejeitar esse elemento? Porque quando a gente pensa em trauma, ontem, inclusive, a gente falou sobre isso na odontopediatria, o que seria um fator de rejeição para esse sucesso ou insucesso do tratamento? Eu acho que o termo rejeição ele não está muito adequado, porque, na verdade, você não tem rejeição imunológica. O que acontece são algumas complicações, por exemplo, a reabsorção. Então, um dos fatores que a gente recomenda durante esses procedimentos é o trauma mínimo à superfície radicular. Porque, de alguma forma, se você ali danificar ou traumatizar a superfície radicular, você pode ter processos de reabsorção dentária. Então, não é uma rejeição que vai acontecer, e sim uma reabsorção. Então, um dos cuidados é uma cirurgia minimamente invasiva, né? O tempo também fora do alvéolo ele conta muito, né? Então, um dos fatores que teve o sucesso do caso foi também que foi muito rápido, não pode demorar demais. E também fatores, por exemplo, como umidade, você não pode deixar o dente seco, né, exposto ao meio. E evitar essas reabsorções, basicamente, esses são os maiores cuidados que a gente deve ter. Doutor Guilherme, quais são as causas, sintomas e tratamento para pericoronite? Por favor, gostaria muito de saber sobre esse tema. Então, pericoronite é a inflamação dos tecidos periodontais, né, da gengiva, ali na região do siso. Então, o siso, quando ele está nascendo, mas por algum motivo, né, obstrução mecânica, falta de espaço, ele fica meio que no meio do caminho. Ele não nasce, mas ele também não fica totalmente dentro do osso, né, que a gente chama de erupção. Então, a superfície entre o dente e a gengiva, ela fica basicamente um fator retentivo de biofilme e resíduo alimentar. Então, o motivo por qual acontece essa inflamação é isso. Muitas vezes também está associado a trauma dos dentes superiores. Então, se o paciente ele tem um processo de erupção do segundo molar, no caso o siso, né? Ele tem um processo acelerado, ele pode vir a traumatizar a mucosa do molar inferior. E sintomas, basicamente, o paciente sente muita dor, um processo álgico muito intenso, trismo, que é a dificuldade de abertura da boca, pode, em casos mais avançados, ter secreção purulenta, e aí já vai entrando numa infecção mais grave. Mas, de maneira geral, o que os pacientes reclamam é isso, processos de dor mesmo, dor, incômodo, dificuldade de abertura da boca, e etc. E agora eu queria fazer uma pergunta para os dois doutores. Doutores, quando você tem um paciente com indicação de exodontia para os sisos, medicar ou não medicar esse paciente previamente? Ou medicar pós-procedimento? Qual é o correto? Tem alguma questão literária envolvida, de revisão, de ciência? O que vocês trazem para nós com relação a essa questão? Então, depende de alguns fatores, né, como já foi conversado anteriormente, como o comprometimento sistêmico desse paciente, né? Mas, com a minha experiência e o que eu vejo na literatura, é indicado, sim, pelo menos fazer uma dose de corticoide para esse paciente, tá? Por experiência clínica, a diminuição do edema, principalmente, que é um fator que incomoda muito o paciente, principalmente porque envolve o trismo também, é uma dessas principais indicações. E a gente lembra, que está na literatura também, que a nossa profilaxia antibiótica, um dos motivos, né, de usá-la, além de prevenir a infecção, ela trata também, de certa forma, a dificuldade de abertura de boca. E se o paciente está com a dificuldade de abertura de boca, ele vai ter dificuldade de alimentação. Então, isso tudo corre, né, em volta dos fatores que fazem o paciente ter medo da exodontia. Então, assim, respondendo diretamente a pergunta, em muitos casos, eu passo sim o antibiótico previamente à cirurgia, tá? E um corticoide também, na maioria dos casos. Existem contraindicações para o uso, tá? E acho que a gente não deve sair prescrevendo para todo mundo, tá? Mas são pacientes jovens e pacientes que, normalmente, por rotina, removam os 4 sisos de uma vez.
Então, acho que sim, essa dose durante 5 ou 7 dias aí no máximo vai ser eficaz e vai evitar algumas complicações pra gente. Doutor Guilherme, sua visão, por favor. Sobre o pré. Sim. Para hipótese também. É porque, assim, eu acho que é uma questão de revisão literária, né? Tem a Uhum. literatura e tem artigos científicos atuais. Sim. Porque existe uma distância muito Divergência. grande, né? Porque hoje em dia a ciência está cada vez mais tecnológica, igual a questão do transplante dentário, que foi Sim. fantástico. Exato. Com todo o respeito, doutor. Senhor, por favor, sua visão. Eu acho que o uso de esteroides no pré-operatório, como o doutor falou, acho que é obrigatório. Talvez uma cirurgia que talvez possa se dispensar é uma exo simples de siso irrompido superior, né? Que você não vai fazer ali um processo o processo cirúrgico ele não vai ser tão invasivo assim. Pode ser descartado. Mas pensando numa rotina de 4 sisos ou inferior que tenha o uso da técnica terceira, acho que é obrigatório. O antibiótico eu gosto de usar profilaticamente, porque tem artigos que mostram que ajuda na questão da veolite, próprio trismo e também evitar infecção. O que eu sou meio contra é passar o pós. Eu não passo na minha clínica. E os cuidados, assim, que eu acho que já foi comentado é cadeia séptica. Então, muitas dessas mortes também que acontecem que eu vejo em clínica popular ou clínica que não é um bucomaxilo, o pessoal não segue a risca e aí faz uso do antibiótico 7 dias, mas mesmo assim tem casos que evoluem. Tem Aproveitando. um cuidado, só para complementar o que o doutor disse, tem um cuidado simples, que é o bochecho com a clorexidina também no pré e no pós, também que é muito importante, né? Ele tem um efeito antibiótico, né, para diminuição da microbiota, né, que tem ali. Então é simples, um cuidado que a gente pode dar para o paciente fazer antes da cirurgia e permanecer, né, após, já que a escovação dele vai estar dificultada, né, é normal, mas não pode deixar de realizar. Então, usar o bochecho também a nosso favor, a clorexidina 0,12% é muito importante. Tá? Aproveitando o comentário do Dr. Guilherme, queria saber a opinião de vocês sobre as recentes mortes por conta dos dentes cisos. É uma questão do paciente, de pós-operatório mal feito, é uma questão de consultório, de campo estéreo. O que vocês acham que poderia ser melhorado dentro da nossa rotina clínica e também com relação à orientação para o nosso paciente? Porque, querendo ou não, o dente ciso é uma coisa séria, né? O pessoal não leva muito a sério, mas tem que ser levado. Eu acho que também o paciente negligencia informações também de saúde. Às vezes aí não conta tudo que tem que contar pra gente, né? Que a gente sabe que eles são, assim, uma bênção, né? Não conta tudo que tem que contar e acaba que esconde uma informação importante do profissional que vai realizar o procedimento. Okay? Sim. Então, eu acho que são vários problemas envolvendo essa temática, Débora. A começar que a indicação, na minha opinião, é realizar as exodontias com dentistas que são especializados. Então, na maioria das vezes, com o cirurgião bucomaxilo, tá? Que ele tem a experiência adequada para realizar qualquer tipo de exodontia, desde as mais fáceis, as mais simples, até as mais difíceis, tá? Tem essa questão do paciente também, que muitas vezes ele acha que não é importante passar alguma informação, tá? Mas, de acordo com as últimas notícias, né, teve uma recente agora, eu acho que tem muito sensacionalismo também, tá? Acho que muitas das vezes tem um exagero por conta da mídia, muitas vezes para favorecer outros profissionais, tá? Mas acho que tem que ser tomado muito cuidado, principalmente por parte do paciente, conversar, né, ter aquela anamnese, o paciente tirar todas as suas dúvidas com o profissional, para o profissional passar, né, todas as complicações, como vai ser feita o procedimento. Eu, por exemplo, costumo conversar com o meu paciente e explicar para eles. Tem uns pacientes que não gostam, claro. Aí você retira algumas informações e fala para ele o que ele precisa entender, para não ter medo e sair tudo bem. Tá? Pelo menos das notícias que eu andei observando, concordo com o doutor também que há muito sensacionalismo. Acho que talvez, não lembro desse tema tá muito à tona, né, que cirurgia de dente mata. Então, acaba que aconteceram algumas seguidas e se tornou mais evidente. Só que o que eu percebo o que aconteceu na maioria dos casos são infecções graves. Então, acaba que ele, por falta de cuidado, ou fator intrínseco do paciente, ou enfim, muitas coisas podem acontecer.
E acaba que esse atraso, como eu tinha falado antes você falou, que a gente falou do tratamento cirúrgico e tal, infecção, isso é um fator importante. Em 72 horas, o paciente ele pode evoluir grave para não UTI por causa de infecção de dente. Então, não é a cirurgia em si que mata. Lógico que pode ter paciente ali que escondeu informação, por exemplo, que é hemofílico, e vai ter um sangramento importante, pode levar à morte. Só que a gente observa que normalmente são infecções que são ou negligenciadas, ou o profissional não tem um manejo, Não ou respeita a cadeia séptica, não né, doutor? receia, não diagnostica, que isso é importante também. Esse paciente aí chegou no seu consultório, terceiro dia operado, tá com febre, dor, vermelhidão no local de cirurgia, tá infeccionado, não é um processo normal. E acaba que, inclusive aquela menina lá de São Paulo, foi isso que aconteceu. O dente, não, tá doendo muito, não, é normal, não tá tudo bem, e aí foi isso atrasando. Então ela ficou no hospital, acho que chegou de manhã, foi só atendida à noite, por um buco, e acaba que esse atraso é o que favorece essas mortes. Nós observamos, voltando até o assunto da pericoronarite, Débora, que o paciente ele precisa procurar por qualidade, né? E essa qualidade, felizmente, né, ela vem acompanhada de um maior investimento nos procedimentos. O paciente chega em alguma clínica, né, com um capuz percoronário inflamado, né, o paciente ele às vezes teve até episódios de febre, que é bem comum, e o profissional não pensa duas vezes antes de passar um antibiótico, de ter outras condutas ao invés de remover, tá? Em caso de pericoronarite, né, moderada, grave, não remove-se aquele dente naquele momento, né? A gente precisa ter alguns cuidados adicionais, como uma lavagem com a própria clorexidina, passar um antibiótico e aí sim depois fazer, porque senão corre o perigo do paciente evoluir com uma infecção. E espalhar, tá? né? E Da espalhar. corrente sanguínea. E só piorando, tá? Para espaços faciais graves, tá bom? Acho que é só um adendo aqui. O que o pessoal às vezes eu acho que confunde muito é esse caso especial da pericoronarite. Chegou um paciente com abscesso periapical, tá com coleção purulenta, né? Eu falo assim, o pus tá ali na sua cara e o dentista não quer ver. Então você tem que tirar, é remoção cirúrgica. Agora, na pericoronarite a gente tá falando de outra coisa. Aí esse cuidado com terapia medicamentosa, cuidados locais, fazer essa estabilização inicial, isso é importante. Agora, numa infecção que já está instalada, por você tirar o dente não vai piorar o caso. Vai resolver, né? Tirar a causa. Exatamente. Doutores, pensando também naquele paciente ansioso que fica bastante nervoso no consultório, a gente sabe que tem ali a pressão, questão cardíaca, né? Pensando na condição de anestésico, a gente sabe que quanto mais nervoso e a pressão mais alterada, menos chance desse anestésico pegar. Então, assim, qual é a nossa conduta diante disso? A gente espera, a gente manda o paciente para casa, a gente medica ele com ansiolítico antes. Qual é a conduta que a gente adota para receber esse paciente e para tranquilizá-lo também? Porque todo mundo tem medo de dentista, né? Ninguém vai ao dentista por gostar ou por prazer. A pessoa vai porque ela realmente tem um problema e ela precisa de alguém que solucione com excelência. Então, assim, qual é a melhor conduta com esse tipo de paciente? Acho que você já meio que respondeu a pergunta. Assim, o uso de medicação, né, que são sedativos, esses medicamentos que a gente chama de ansiolíticos, né, que eles aliviam a ansiedade ou deixam o paciente mais calmo, em alguns casos pode ser realizado antes, né, é feita uma medicação oral, então o paciente toma o comprimido, espera um pouco, ele vai ficar uma sedação, é a mínima, que a gente costuma dizer. Outra opção em consultório também é a sedação venosa. Para o paciente que ele não tem a cooperação, é bem indicado como uma opção mais, eu diria, menos invasiva, né, do que a anestesia geral. Uma coisa que eu costumo dizer é que o paciente, ele apesar de ser anestesiado, ele sente incômodo, ele vai sentir o barulho da alta, quando a gente está luxando o dente, ele vai sentir o choque ali no nervo, se estiver, né, próximo ao alveolar inferior. Então, para o paciente que ele é cooperativo, a sedação mínima ela funciona bem. O paciente que ele tem pânico, talvez a sedação intravenosa ou anestesia geral seja indicado, porque ele precisa cooperar. Né? Se o paciente aí não ajuda, né, assim, e tem realmente pânico, aí eu não indicaria. Tem outras opções que são mais seguras e também acho que o prognóstico é bem melhor. Complementando ainda, existem outros fatores, né, para esse paciente que é ansioso,
que vai tranquilizá-lo na hora da cirurgia, desde o momento que ele chega no nosso consultório, né? Como o ambiente, a cor do consultório influencia, o cheiro do consultório influencia, a música também. Alguns consultórios têm até uma televisão, né, para ele assistir e colocar a música que o paciente prefere, não que a gente prefere, tá? Tudo que vai tranquilizá-lo na hora da cirurgia. Então tem alguns cuidados adicionais que a gente pode lançar a mão, além da medicação também. Aproveitando também o seu comentário, como lidar com um paciente com condição de hemofilia, já que é muito mais difícil de formar o coágulo ou ele tem uma maior dificuldade? Como é que eu trato esse paciente sabendo dessa condição clínica? Questão da hemofilia, você tem que fazer contato direto com o hematologista, né? Então, existem algumas deficiências de fatores de coagulação que isso precisa ser reposto, que existe ou a deficiência mesmo, o paciente tem uma deficiência absoluta ou relativa. Então, pode ter uma falta que isso vai prejudicar ali a coagulação. Então, normalmente, ele precisa passar por hematologista, existem uma série de medidas, então pode ser desde da hemotransfusão, concentrado de plaqueta, o plasma fresco congelado, né? Que aí entra mais na esfera hospitalar. Para consultório, acho que isso talvez não seja tão viável. Então, paciente, assim, talvez, pelo menos em ambiente hospitalar, num ambulatório, é indicado. Porque a questão da administração dos medicamentos, né? Sanguíneos. Então, o contato é primordial, quem vai editar isso e como vai ser feito, os cuidados, o que vai ser reposto ou não é hematologista. Tá? E a gente só faz com o aval do que vai ser administrado e realizado. O anestésico muda para esse paciente? Ou mantém o padrão da lidocaína? Eu acho que não tem diferença. Não, pode manter a lidocaína. Mesmo com o vasoconstritor ou sem? Não, Com sempre com. Sempre com. Aí, E tudo bem registrado, viu? O hematologista tem que mandar por escrito. Às vezes o paciente... Autorização por escrita para o porque senão profissional cirurgião. Então, um caso interessante sobre isso. Eu fui semana aconteceu esse mês, eu fui numa clínica que a paciente era deficiente auditiva, precisava extrair 2 dentes. Tinha contraindicação da endo. E foi um negócio de boca, assim, né? O pessoal, extrai, beleza. E aí cheguei no consultório, fui argumentar com o paciente, fiz uma teleconsulta, com uma conferência, na verdade, com um tradutor que fazia a comunicação, etc. E a paciente, uma comunicação muito difícil com ela. E ela nem sabia qual dente que ia ser, qual que não. E aí eu falei assim, olha, eu preciso só extrair, só faço com consentimento e encaminhamento do endodontista. E aí o paciente voltou depois, sem esse encaminhamento. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu fui explicar de novo para a paciente, eram 2 dentes pra ser extraído, ela pensou que ia ser só um, enfim. Mas o que eu queria só alertar, isso com certeza vai ter alunos de graduação assistindo, é a importância de ter tudo escrito. Nada de boca. tudo documentado. Tudo documentado, tudo. Isso é uma segurança jurídica para qualquer profissional da saúde, né? Se você tem tudo resguardado, tem toda a documentação do paciente, ficha desde quando ele pôs o pé pela primeira vez no seu consultório, todos os encaminhamentos para qualquer outro tipo de procedimento registrado, é muito importante, é um resguardo enorme jurídico então, que ele tem. Até cuidados, por exemplo, apesar da gente, a rotina de cirurgia de siso, paciente jovem, não sem comorbidades. Você vai ter casos raros, você atender um paciente de 60 anos, 50, 30, existe, mas ele não é o comum. Mas mesmo esse paciente ele tem que ser aferido a pressão, tem que ser anotado, tem que ser registrado, quanto que tubete que administrou, qual fio usou, qual técnica que usou, porque na hora de dar o problema, acontece, e aí é que vem você fica mais tranquilo, né, tá tudo registrado, e nada de boca, como a gente falou. Até porque são muitos pacientes também, Isso. né? Então, para você lembrar, vai estar tudo bem registrado ali, com a sua letra, a mão, ou seja, no seu prontuário eletrônico. É bem importante mesmo essa questão do registro. Ainda dentro dos pacientes crônicos, pensando no paciente diabético, mesmo com essa diabetes controlada, eu posso indicar para o meu paciente o tratamento com o ozônio e o laser, ou eu apenas controlo a diabetes dele e faço o que eu preciso fazer de procedimento?
Não, você pode utilizar, tá? A laser terapia, ela é excelente para inúmeras coisas, tá? Ela auxilia muito na vascularização ali, pós-cirúrgica, e isso para todos os procedimentos, tá? Desde uma cirurgia de siso até mesmo a cirurgia ortognática. Mas é interessante que esse paciente esteja com a diabetes compensada, viu? Para a gente não realizar a exodontia em paciente diabético descompensado. É rotina, no nosso serviço, pelo menos. Tem muitos pacientes com a diabetes descompensada e nós não realizamos, tá? Tem que realizar exames, tá dentro do parâmetro esperado para aí sim realizar. Eu queria saber, doutor Guilherme, a gente sabe que o fluxo digital é uma tendência grande agora, tanto na área odontológica ou médica. E como que vocês realizam esse planejamento de, por exemplo, fraturas de mandíbula, fraturas de face? Como que é feito esse planejamento? O paciente chega para você com, vamos supor, uma fratura de face ou mandíbula, que é uma das mais comuns que eu acho que vocês devem pegar. E como que é feito esse planejamento digital? É todo no fluxo digital? Quais tipos de exames que vocês solicitam? Como que é? Explica um pouquinho pra gente. Depende da fratura, do problema do paciente. Pelo menos assim, o que é bem comum nos hospitais ter é a tomografia computadorizada, que é um exame parecido com a radiografia, né, de forma bem simples de entender, é uma radiografia em 3D, né? Então são realizados cortes dos tecidos em que você consegue visualizar o 3D, que a radiografia não te fornece isso. Então não sei como é que aqui, né, no serviço de vocês, mas lá era a tomografia, que a gente tinha muito acesso. Aqui né? também. Então, a panorâmica para fratura de mandíbula é um exame indicado, né? Não costuma ser muito comum em ambiente hospitalar, mas do fluxo digital, acho que para o trauma de face, a tomografia hoje, com a possibilidade de reconstrução tridimensional, ela te dá muito artifício na hora, e segurança também na hora de operar esses casos mais complexos. Sim. Existem, eu não sei se você, né, quis abordar essa parte também na pergunta, as sequelas que esses pacientes ficam pós-trauma, na maioria das vezes é interessante, eu particularmente alerto o paciente, se tem alguma perda de projeção, em fraturas NOI, por exemplo, que tem uma deformidade, né, bem na região central, em terço médio de face, esse paciente às vezes tem diminuição de distância intercantal, que é a distância entre os olhos, e assim ele vai ficar com uma deformidade, dependendo, né, dos fatores ali, é interessante a gente contar também com uma cirurgia plástica para esse paciente, associado ao nosso planejamento, né, que vai ser para inicialmente imobilizar, né, reconstituir, fixar aqueles fragmentos, né, mas depois, posteriormente, ele pode lançar a mão de outras terapias mais relacionadas à parte estética, que não é o que a gente atua visando no trauma. Primeiro a gente aborda toda a parte funcional, Exatamente. depois a parte estética, né? A parte estética. E eu ia fazer uma pergunta sobre as técnicas cirúrgicas, e eu também gostaria de saber sobre os dentes supranumerários. Quando eu penso em dentes supranumerários dos dentes cisos, qual é a minha melhor técnica cirúrgica menos invasiva e menos traumática para o meu paciente? Porque, sendo cirúrgico, o paciente vai ficar um pouco receoso. O que seria menos traumático, pensando em supranumerários e também outros dentes inclusos, num caso clínico, por exemplo? Você fala manobra cirúrgica que a gente Isso, faz? nesse sentido. Não, como o doutor tinha falado anteriormente, conforme a curva de aprendizado do cirurgião, ou seja, se ele é um especialista, ele vai trabalhar com acesso menor. Se ele é um especialista em boca há 20 anos, ele faz a cirurgia menor e mais rápida. Então, a curva de aprendizado é um fator importante quando a gente fala de trauma cirúrgico ou morbidade. Então, acho que é uma coisa a ser elencada. Lógico, quando a gente é especialista e tal, as incisões elas são menos traumáticas, o manejo que a gente tem dos tecidos, a gente sabe como manejar para não ter esse edema, né, pronunciado. Acho que é isso, talvez expertise clínica e isso é uma cirurgia menos traumática. Tratando dos dentes supranumerários, Débora, a técnica ela é parecida com de siso. Não vai mudar, você vai abrir uma incisão, você vai descolar a mucosa, seja onde estiver esse dente, né? Seja no palato, seja na região anterior de mandíbula. Só que o mais conservador, mas se possível, seria um tracionamento desse dente, né? Mas aí não é a parte cirúrgica. Mas se for viável, a gente pode sim tracionar o dente para voltar para a oclusão desse paciente.
tá? E na parte cirúrgica, né, a gente atua abrindo uma janela, colocando um bracket, com a ajuda do colega ortodontista, trazer para o lugar. Coloca as radiografias pra gente. Eu quis trazer esse caso aí, porque é interessante a gente observar. Essa paciente é por volta dos seus 19 anos. E na cirurgia que ela realizou primeiro, ela só fez a extração do 18. E tinha os outros dentes aí, como vocês podem ver. Já tá. O grau de facilidade desses dentes aí é relativamente tranquilo, porque é um paciente normalmente que é jovem e não tem os ápices formados. Não costuma ser uma cirurgia tão complexa, né? E aí, só que o paciente fez a primeira cirurgia, foi bem traumática e não quis fazer mais. Aí a outra radiografia, puder colocar, ela mostra a evolução no caso. Então vocês veem que com a formação radicular, o siso, principalmente o 48, mudou a posição, né? Estava mais vertical, ficou horizontal. O 28, né? O siso superior não mudou tanto, né? Acho que é a dificuldade. E o 38 também do lado esquerdo. Aquela dilaceração ali, a perninha do dente. E isso é um fator que é difícil na cirurgia. Então, para ter uma fratura radicular e você recuperar ali com a íntima relação com o nervo, isso pode causar mais problemas. Então, resumindo, se o paciente ele faz a remoção precoce, e por volta de 18 até 20 anos, eu costumo falar que é uma cirurgia tranquila. Passou de 20 para cá, já é uma cirurgia que há a possibilidade de acontecer complicações. E a própria dificuldade de manejo cirúrgico, ele costuma ser mais complexo. Foi em quanto tempo, doutor, que evoluiu? Foi 2 anos. 2 anos. Mudou muito, né, a estrutura. A gente observa na primeira radiografia todos os fatores que... Não, e olha os dentes, repara nessa região. Exatamente. E a gente observa os fatores que fazem a cirurgia ser facilitada, né? Que é o ápice aberto, a posição deles. A paciente, ela era mais jovem, né? Então, talvez... Recuperação bem mais rápida. Exatamente. Formação do O tipo coágulo. do osso dela também era menos compacto, Isso. né? E na radiografia seguinte, a gente observa o contrário. A posição, né, mais dificultada, que é a posição horizontal do lado direito. E o osso já mais um pouco mais firme, né? O ligamento periodontal já também A com maior mudança formação. também, né, do capuz ali, ó. Volta lá. Exatamente. A primeira era bem maior espaço e depois ele praticamente fica em contato com o nervo. Em contato Nossa, realmente. diminui muito, né? Então Sim. isso é um fator Decisivo. dificultador. A importância, né, da remoção o mais precocemente possível. A região do dente, como mudou. Exatamente. Como se eles tivessem apinhado, né, um pouco. Boa noite. Boa noite. A minha primeira dúvida é se infecções odontogênicas pode causar sinusite. Sinusite? Não é rotineiro causar, viu? Como na saúde não é nada exato, não tem experiência com casos que infecção evoluíram para sinusite. Existe a proximidade, né? Claro, de espaço canino, espaço bucal vestibular com o seio maxilar. Isso pode, assim, desencadear, não descartamos. Mas não é comum uma infecção gerar um quadro de sinusite. Eu já vi um caso de um colega que ele operou, tinha um dente incluso, praticamente dentro do seio maxilar, que ele era causador de sinusite crônica. Boa noite, doutores. Vocês mostrando sobre a radiografia e eu queria perguntar: qual é o papel das radiografias na detecção e diagnóstico das infecções odontogênicas? Então, as radiografias, elas vão servir para a gente detectar, na maioria dos casos, o que está causando, né? Ou seja, o dente. Se o dente tem uma lesão, tá? Um exemplo muito bom para responder a sua pergunta é o que aconteceu ontem comigo. O paciente chegou no hospital com um aumento de volume, tá? Submandibular, submentual, então estava totalmente aumentada essa região, sublingual também, e ele apresentava todos os dentes rígidos, tá? E trazia para mim ainda uma radiografia periapical dos molares. Foi feita pelo cirurgião dentista, que ele sentiu um desconforto no 46 e foi realizada ali então a tomada radiográfica. Na periapical, sem nenhuma alteração. Um pequeno espessamento de ligamento periodontal, mas totalmente cortical íntegra, dente não estava cariado, tá?
Mas, com todo esse aumento de volume, a gente solicitou a tomografia, né, que é o padrão, né, para a gente avaliar essas infecções, uma tomografia de face com contraste. E a depender da gravidade, a gente precisa até solicitar de pescoço também, tá? E na tomografia, a gente conseguiu observar que havia uma lesão que não foi detectada pela radiografia periapical, tá? Então, é essencial solicitar uma tomografia para a gente, além de avaliar melhor aquela estrutura dentária, por mais que não seja específico para isso, a gente consegue, e é um recurso que a gente tem em ambiente hospitalar, no SUS, avaliar os espaços faciais que estão sendo comprometidos, tá? Então, depois dessa tomografia, eu percebi que tinha essa lesão, tá? Associada a realmente aquele dente que ele sentiu um pequeno desconforto, e a loja de abscesso estava totalmente o contrário do esperado, tá? Estava em região submentual. Normalmente, uma infecção no dente 46 vai envolver esse espaço submandibular, tá? Ela estava localizada no dia posterior, tá? Bem em região submentual. Então, é bem importante a gente ter isso em mente, tá? Vou contar só um fato que aconteceu. A infecção pós-operatória de siso, a paciente, ela havia extraído acho que os 2 dentes superiores e um inferior do lado direito. E aí ela com muita dor, evoluiu pós-operatório ruim, teve infecção. E aí eu fui avaliada no hospital, ficou internada e tal. E quando eu a vi, ela estava drenando do lado direito, que era a princípio a remoção da causa, mas o aumento de volume estava do lado esquerdo. Por quê? Ela ficou muito tempo com a cabeça deitada do lado esquerdo, né? Então o fator da gravidade também em infecções, isso muda, igual tu falou. Às vezes o foco, a gente procura associar ali onde está perto, mas a infecção também ela pode caminhar. Isso é importante. Isso é importante, uma avaliação completa, né, do paciente. Todos os dentes, por mais que não seja aquela queixa. A primeira coisa que acontece é o paciente já querer, né, apontar, não, é aqui ou é aqui. Não, você fala para ele, eu vou avaliar tudo, tá? Pode ter outros focos também. Os focos comuns também são da otorrino, né? Então, infecções de amidalite, cialólito, que são os cálculos salivares, podem também mimetizar um pouco as infecções odontogênicas, elas são um diagnóstico diferencial, importante também ressaltar. Sim. E em questões de drenagem, quais são as técnicas e por que eu devo fazer a drenagem, a priori? Pronto. A técnica para uma drenagem, existem 2 tipos, né? Você pode fazer extraoral ou intraoral. Normalmente, a gente vai optar por fazer uma drenagem intraoral quando o espaço facial é de baixa gravidade, tá? Está localizada em espaço bucal, espaço canino, tá? E a gente observa, na maioria das vezes, a ordenha intraoral apalpar a mesma região vestibular da mucosa, que na maioria das vezes vai ter secreção purulenta ali também, tá? Então é realizar a incisão, né, e a divulsão do tecido para colocar muitas das vezes um dreno, né, que esse paciente fica com um dreno por no mínimo aí 3 dias, tá? E a indicação é remoção no 3º ou 4º dia, não passar disso, tá? E mantém esse dreno na posição. E extraoral, né, nós fazemos incisão em pele, divulsiona-se também os tecidos para que a gente alcance, de acordo com o que a gente observou na tomografia, aquela loja cirúrgica, né? Então é importante que a gente tire a infecção, tire a secreção purulenta que está acumulada entre aqueles músculos, né, da face, que são geradores da infecção. E o mais importante ainda é a remoção da causa, né, que é o dente. Principalmente em casos de drenagem intraoral, existem muitos casos que você não precisa nem de realizar a incisão. A própria exodontia do dente vai gerar a drenagem via alvéolo. Isso é totalmente satisfatório e eficaz para o paciente. Em uma revisão que eu fiz, eu vi o uso de cones Gutapest. Por que ele é usado? Ou não é mais utilizado? É uma revisão um pouco extravasada. É uma manobra semiotécnica interessante, que na verdade você faz o rastreamento da fístula. Então, extraoral é um pouco mais difícil, tem que adaptar um pouco a técnica, mas é possível também. Mas, principalmente intraoral, você coloca o cone na fístula, que normalmente tem ali na mucosa, e aí se você colocar ela até o final e radiografar, você vai ter ali o sentido de onde está vindo o dente causador da fístula, né? É isso. Quando essas infecções não tratadas, elas podem trazer mortalidade e morbidade? Podem trazer.
Infecção odontogênica é coisa séria, precisa ser tratada. O paciente não pode negligenciar, tá? Qualquer sinal aí de disfagia, dificuldade de respirar, dificuldade de deglutir, notar que a voz está ficando diferente, tá? Notar que teve episódios de febre, limitação de abertura de boca, tem que procurar o mais rápido possível o serviço de urgência. Seja hospitalar ou um próprio dentista, né, de consultório, se não tiver sobre a alçada dele para fazer, né, as condições, que uma drenagem extraoral é melhor fazer em ambiente hospitalar, né, sobre o paciente com anestesia geral. Esse paciente chega até ele encaminha para a gente, mas tem que ter alerta, porque isso é grave e pode matar o paciente. Quer falar? Só em relação à morbidade, a gente pensa que a infecção ela só pode matar, mas ela também pode trazer uma morbidade significativa para o paciente. Então, muitas vezes, casos agudos, eles podem envolver, por exemplo, uma osteomielite crônica. Então, já vi casos de uma paciente permaneceu muito tempo tratando a osteomielite que se tornou crônica. Então, a qualidade de vida desse paciente é muito ruim. Ele vai ter que usar antibiótico por grande período de tempo, vai ter alteração de flora intestinal, questão de diarreia, vômito associada à medicação e a própria ida ao dentista vai ser muito frequente. Então, uma das complicações, não é só a mortalidade que é importante, a morbidade também ela tá associada. E a qualidade de vida pós, né? Sim. A cirurgia feita no hospital, por conta que, pelo menos que eu estou estudando na graduação, é uma contraindicação o uso de anestésico em local infeccionado. É por isso que é feita em hospital, para fazer uma geral? Não, na verdade é por conta da condição do paciente, tá? Ele tem já uma obstrução de via aérea, na maioria das vezes, quando chega esse caso de drenagem em ambiente hospitalar, tá? Que precisa de cuidados que são hospitalares, tá? Medicação, né, endovenosa, e isso é muito importante. Então é mais relacionado a essa parte, tá? Deixa eu falar. Não, é que ele falou do cuidado, mas assim, a experiência que eu pelo menos tive lá no hospital, não sei como é que é aqui, mas a gente drenava 80% dos casos com local, com anestesia local. Aqui depende muito do estado, né? Mas a maioria que chega pra gente já chega grave, com espaços faciais sublingual, submentual, com 2, 3 pontos de drenagem, e a gente opta por fazer sob anestesia geral. Talvez um fator também que prejudica é a questão do centro cirúrgico, às vezes não tem, e aí acaba que era rotina, assim, extraoral também. Então, um pouco complicado para o paciente, tal, questão de dor, um procedimento bem cômodo, mas não é uma contraindicação absoluta. Ela pode ser realizada, né? Não é o melhor ambiente, assim, não é a melhor indicação. Mas se não tiver o centro cirúrgico disponível, ela pode ser realizada. E apesar realmente não é uma contraindicação o fato da anestesia local. Ela vai ter uma dificuldade maior ali na região. Então, a gente pode lançar mão de bloqueios à distância, trabalhar com a medicação de sedação e também analgesia intravenosa, né, já que a gente está em ambiente hospitalar. Vocês acreditam que a incidência e prevalência ela é alta das infecções odontogênicas? E é um problema público? O que vocês acham sobre isso? Com certeza. Ela está muito relacionada à doença cárie, né? Então a gente vê que, infelizmente, populações de baixo nível social, escolaridade, tudo isso, os fatores, na verdade, de risco da cárie, ela está muito intrinsecamente relacionado com infecções odontogênicas, né, que é a principal causa. Então, com certeza, saúde pública, que é um problema que, enquanto não for resolvido lá na base, né, que é a causa, acho que não vai, a prevalência e incidência ainda vai continuar muito alta. Uma pergunta antes. Como identificar uma infecção odontológica logo no início? Tem algum exame que eu posso pedir? Alguma coisa que olhar e falar assim, isso pode progredir, agora é a hora de intervir? Ou fazendo também uma boa anamnese, é possível detectar? Sim. Com sinais e sintomas clínicos, você pode descartar, fazer, na verdade, o diagnóstico diferencial do que um pós-operatório normal, por exemplo, que é a infecção, quando a gente está falando, por exemplo, de infecção pós-operatória. Então, pós-operatório normal,
ele não vai envolver febre, o paciente não vai sentir uma dor absurda, o edema ele não vai ficar avermelhado, quente, né? O paciente ele não vai evoluir com trismo exagerado, uma disfagia, que é a dificuldade de engolir. Então, tudo isso são fatores de diagnóstico diferencial que a gente pode fazer. Agora, quanto ao de exames, a tomografia computadorizada ela ajuda, né, a localização de colorações purulentas em espaços profundos, ela pode ser utilizada. E também exames laboratoriais, né, quando a gente faz a coleta, existe algum tipo de taxa relacionada à infecção, aí a gente já desconfia que tem alguma coisa de errado. Sim. Vocês E como voltando linha... até, né, só para Isso, complementar, a pergunta da incidência, né, e da prevalência, a partir do momento que o paciente entender que a cárie, né, que é vista muitas das vezes como uma coisa simples, pode evoluir para a infecção e o paciente pode evoluir na UTI, tá? Evoluir mal, isso já é uma forma de prevenção também. Então, assim, procurar o dentista se está sentindo dor de dente, detectar aquela cárie, né, removê-la e não ter problemas, né? E assim vai diminuir a incidência, a prevalência das infecções. Vocês como linha de frente, é possível fazer alguma campanha para diminuir essa prevalência, esse índice? Conscientizando o paciente? É possível. Este meio, inclusive, né, é ótimo o paciente entender que ele precisa procurar o dentista e que cárie pode evoluir muito mal, né, para infecção odontogênica. É um dos principais fatores, né? Então, é importante fazer campanhas, né? Rede social tá aí para isso, para a gente tentar conscientizar o paciente. A gente precisa entender também, né? Voltando à outra pergunta, que é um problema de saúde pública. Então, existem muitas famílias que não têm acesso a uma escova de dente, a pasta de dente, tá? Então, fica também o apelo, né? A instituições, a de vocês, realizar ações sociais, né, para levar para essas pessoas que são carentes higiene bucal, né, que isso vai atuar diretamente tirando esses casos mais graves do hospital. Eliminando pela base, né? Eu acho que eu também traria talvez a educação profissional dos próprios cirurgiões dentistas. Não foi uma nem duas vezes que eu vi casos pararem, né, nos pronto-socorro, em que o paciente ele procurou a unidade básica de saúde, o dentista passou antibiótico e deixou meio que desinflamar o dente, né? Então, assim, piora e piora muito rápido. Então, o que a gente também pode fazer, que também isso ajuda muito, é o dentista, é o graduando, acadêmico, é o especialista em outra área, saber diagnosticar e encaminhar, ou pelo menos resolver de maneira mais rápido possível. Se ele tirar o dente ou não, ou passar um antibiótico, pelo menos ele vai estar fazendo alguma coisa. O que não pode haver a negligência no sentido desse atendimento se tornar tardio, isso que é importante também. Ontem aqui foi falado que as principais complicações na odontologia é que a cárie é uma doença tratada como normal, sendo que é a mais fácil de prevenir e que gera praticamente quase todas as outras, um tratamento endodôntico, uma infecção odontogênica. Então, parar de tratar como se fosse algo normal e focar na prevenção. Sim. Eliminando... É algo que é taxado como Isso. muito simples, né? E realmente, se for resolver precocemente, pode ser, né? Mas a gente observa que não é isso a realidade. Exatamente o que você falou. E é utilizado algum tipo de antibiótico para alguma infecção específica? Tem algum antibiótico que eu faço pós-tratamento que é para esse tipo de infecção ou não? Assim, a grande variedade que a gente tem de flora quando a gente pensa em infecção odontogênica, ela não tem um causador, igual, por exemplo, outras doenças do corpo, né? Então, existem micro-organismos únicos, que, por exemplo, a sífilis, ela tem um micro-organismo que causa a sífilis, você não vai ter nenhum outro que causa. Só que na boca isso não acontece, são várias bactérias, então não existe um antibiótico para aquilo. O que existe, na verdade, é o antibiótico que ele se adequa à flora bucal, e aí é prescrito com mais... Recomendado? É mais recomendado e mais utilizado, né? Então, principalmente as penicilinas são as de escolha, né? Porque não tem os efeitos colaterais, agem exclusivamente em micro-organismos, né? Pelo efeito em parede celular. E
basicamente são a primeira linha que a gente pensa de escolha, mas não existe um medicamento específico, que na verdade tem, com exceções, quando a gente fala da osteomielite, que é a infecção da medula óssea, né, do osso em si, uma coisa mais crônica, a gente, quando faz a cultura daquela porção que está afetada da infecção, ela pode dar sensível a algum outro medicamento, antibiótico ou não, e aí a gente faz escolha de um só. Mas de maneira geral, a gente faz esse primeiro ataque, né, com um antibiótico já pré-determinado, e se for realizada a cultura, a gente pode fazer a escolha de um ou outro. E Qual é a continuar. idade média desses pacientes acometidos? São mais jovens, adultos, pessoas idosas? Eu diria que em torno de 30 a 40 anos, essas Jovens infecções adultos. odontogênicas. De 20 a 40. É. A principal causa da infecção é cárie. E tratando de diagnóstico diferencial, quais são esses diagnósticos e como não confundir? Você fala de outras doenças da boca ou Sim. geral? Doenças da boca que pode ser confundida com alguma infecção odontogênica. Na verdade, a infecção odontogênica ela pode ter outros motivos além da cárie. Então, eu trocaria, na verdade, o raciocínio. Infecção odontogênica pode ser gerada pela doença cárie, que aí vem a doença, né, periapical e lesões de cárie, ou pode ser um periodonto, né, que são as principais causas de infecção na boca, no seu, sabe? Sim. De outra. Tem um raciocínio que eu sei até para vocês desse caso que aconteceu. Inicialmente, como todos os dentes, né, cheguei para avaliação do paciente, ele com aumento de volume bilateral em mandíbula, dos dois lados. E ele tinha uma elevação também de assoalho bucal, tá? Bem anormal, mesmo em casos dessas infecções, né, que causam esse aumento de volume. E os dentes do paciente estavam rígidos, né? Então, assim, não tendo essa causa odontogênica, cárie, né, um resto radicular, que é muito comum também, aparente, logo já acende, né, um alerta que fala, talvez não seja odontogênico, tá? Nesse momento, nessa avaliação com esse paciente, eu cheguei a cogitar que podia ser alguma patologia de glândula salivar também, tá? Algum tumor ou alguma rânula também pela elevação do assoalho bucal. Então, essas características, esses sinais sempre vai alertando a gente, né, de que pode ser outros fatores. Só que aí no momento que ele fez a tomografia, a gente observou, né, que tinha lá a lesão no dente. Então a gente explicou ainda assim para ele que poderia não ser aquele foco que estava causando tudo aquilo, de acordo com todo o exame, mas, né, foi realizada a drenagem e o paciente seguiu bem, tá? Mas é importante ter em mente também que tem algumas patologias que podem causar algumas características que inicialmente se assemelham, né, a uma infecção. E falando a parte de drenagem, quais são os potenciais riscos na hora de drenar o paciente? Seria uma artéria, algum nervo passando por lá? E como evitar alguma coisa maior? Como que é feito? Em relação à drenagem, você tem alguns fatores de risco, como você bem falou. Pode ocorrer sangramento, e também acho que é uma complicação, pelo menos o que eu já notei que é muito ruim, é durante a intubação, com as lojas ali perto, né, do trato da via aérea superior, espaços mais profundos, como por exemplo retrofaringe, o faringe lateral, o anestesista durante a intubação ele pode vir estourar essa loja, e aí ela pode descer até o pulmão. Então, uma das coisas mais que eu acho que é até mais grave são essas intercorrências durante a intubação. Se o paciente ele rebaixa muito e o anestesista ele não consegue visualizar a glote, aí tem que fazer procedimento de emergência. Então, a crico-tiro acesso, né, de via respiratória de urgência. Então, a crico-tireotomia, né, até o pessoal gosta de falar traco de urgência, mas traco é um procedimento mais eletivo, mas a crica é o que a gente, até como cirurgião bucomaxilo, deve ser até capaz de realizar, porque, de certa forma, você é responsável pelos pacientes, mas o que eu vejo de mais problema é durante a intubação, que até
O anestesista ele pode ter certa dificuldade, alguns pacientes apresentam trismo, e a gente tem que ficar esperto. E essas complicações mais localizadas. Então, pode haver sangramento, você pegar algum vaso, ter uma parestesia, uma paralisia. Sobre o recurso semiotécnico da palpação, como a gente vai sentir essa lesão de infecção odontogênica? Seria um tecido mais amolecido, um tecido mais duro? Como seria? Então, de acordo com o estágio da infecção, nós vamos observar, né, e palpar. Em estágios iniciais, não vai ter praticamente nenhum aumento de volume. Talvez a característica mais visível, né, e não palpável nesse estágio seja a dor do paciente e a própria vermelhidão local, tá? E aí, em outros estágios, né, mais graves, o principal, vamos colocar assim, seria o endurecimento, tá? Ou uma característica de abscesso, que seria uma região mais flutuante, né, que seria mais amolecida. Isso, para mim, assim, é o principal, né? De acordo com o número de dias que esse paciente vai relatar para você que tem aquele aumento de volume, mas principalmente a questão do endurecimento, tá? Do amolecimento, também seria bem interessante, tá? E em relação a paciente pediátrico, tem alguma coisa para não deixar esse paciente mais nervoso que já tem, que já vai com medo de ir no dentista, ainda mais com infecção odontogênica? Tem alguma técnica ou é mais usado sedação? Existem os cuidados vão ser mantidos para o adulto, né? Até porque às vezes o adulto tem mais medo que a criança, mas respondendo da criança, Parecido, né? são semelhantes e são mais lúdicos, né? Eu diria. Quanto mais brinquedo, quanto mais suporte para esse paciente, né? O odontopediatra que tem todas essas ferramentas, né? Esses artifícios para controlar, para acalmar, brincar com a criança durante o atendimento, isso vai tranquilizar, tá? E em alguns casos também pode lançar mão da sedação, até mesmo da anestesia geral, se for necessário, se for indicado. E nesse caso, é o odontopediatra ou o bucomaxilo que faz, ou os dois em conjunto? Tem uma equipe que eu trabalho que tem uma odontopediatra junto com a gente. Então, ela entra no centro cirúrgico, né? Aí já seria mais em nível hospitalar, para alguns casos, mas ela faz todo o condicionamento primeiro com aquela criança, porque ela vai entrar no centro cirúrgico, né? Um ambiente totalmente diferente, e para ela mais assustador do que um consultório. Então, ela já vai trabalhando essa parte com ele, e a parte inicial de diagnóstico também, né? Ela faz parte disso. Então, ela entra com a gente e participa do procedimento. Mas o bucomaxilo, ele atende todas as faixas etárias, desde criança até pacientes idosos. Então, pessoal, a gente encerra mais um podcast. A gente agradece a presença de todos vocês. O que vocês trazem para a gente é muito enriquecedor, vai agregar muito à nossa vida acadêmica. Muito obrigada por estar aqui hoje, e foi muito ilustre a presença de vocês, e eu aprendi muito. É uma super aula mesmo. A gente agradece. Espero ter sanado algumas dúvidas e qualquer coisa a gente está à disposição. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns, gente.